Meu nome é Clara, tenho 37 anos, sou professora de literatura em uma escola particular da cidade e até pouco tempo atrás acreditava que vivia um casamento sólido, construído sobre bases de confiança e companheirismo. Pelo menos era assim que eu narrava minha própria vida para os outros, como se fosse uma dessas histórias que encontramos nos livros que ensino em sala de aula, onde os personagens enfrentam dificuldades, mas sempre terminam encontrando harmonia. Eu e meu marido, Marcelo, vivíamos em uma casa confortável em um bairro tranquilo, cercado de vizinhos que pareciam nos admirar e até nos invejar. Eles diziam que éramos o casal perfeito. Ele, um executivo de sucesso, sempre elegante, simpático e com uma aura de homem confiável. Eu, dedicada ao meu trabalho e ao lar, cuidando para que tudo funcionasse como um relógio. O jardim sempre aparado, a fachada impecável, a sala cheia de quadros e lembranças de viagens que fazíamos juntos, como se a felicidade tivesse sido enquadrada em cada detalhe. Por fora, tudo era mesmo um retrato de estabilidade. Mas dentro de mim, algo começava a se perder sem que eu conseguisse nomear. Eu o conheci quando tinha apenas 21 anos, ainda na faculdade. Marcelo era 3 anos mais velho, já trabalhava em uma empresa promissora e parecia um desses homens que tem o mundo sob controle. Ele me encantou com sua autoconfiança, sua maneira de falar com todos e principalmente com o modo como me olhava. Era como se eu fosse única, como se tivesse finalmente encontrado alguém que me enxergava por inteiro. Casamos 2 anos depois, em uma cerimônia pequena, simples, mas cheia de significado para mim. Naquele altar, acreditei que estávamos destinados a permanecer juntos até o fim, que os votos que trocamos não seriam apenas palavras bonitas repetidas diante de um padre e da família, mas um pacto real. Durante muito tempo, sustentei essa crença com todas as forças, mesmo quando os sinais discretos de desgaste começaram a aparecer. No início do casamento, tudo era novidade. Vivíamos intensamente as pequenas coisas, como cozinhar juntos aos domingos, planejar viagens de última hora, ou simplesmente rir de bobagens na sala até tarde da noite. Eu me sentia amada, desejada, e tinha a certeza de que havia escolhido o homem certo. Mas os anos foram passando, e sem que eu percebesse, aquelas pequenas chamas começaram a se apagar. Marcelo passou a trabalhar cada vez mais, a chegar tarde, e quando estava em casa, parecia estar em outro lugar. Eu tentava me convencer de que era normal, de que todos os casamentos longos passavam por fases em que a rotina engolia a paixão. Mas havia algo na forma como ele me olhava. Ou melhor, como deixou de me olhar, que me deixava inquieta. Apesar disso, eu continuava sustentando a imagem de que vivíamos bem. Nas reuniões de família, falava dele com orgulho, mencionava suas conquistas no trabalho, enquanto minha mãe dizia que eu tinha sorte de ter um marido tão dedicado. Minhas amigas, algumas divorciadas, olhavam para mim com uma mistura de admiração e inveja, como se eu tivesse descoberto a fórmula de um casamento perfeito. Eu sorria, concordava, mas dentro de mim sabia que havia algo errado. Não era apenas a ausência física dele, mas a ausência silenciosa, o distanciamento emocional que se infiltrava em cada gesto. Às vezes me pegava observando a casa, aquele cenário idílico que construímos, e sentia que era tudo fachada, como um cenário de teatro montado para enganar quem olhasse de fora. As flores no jardim, os porta-retratos sorridentes, a cama arrumada todas as manhãs, tudo parecia cuidadosamente organizado para esconder o vazio que crescia entre nós. Eu já não sabia se ele me via como mulher ou apenas como parte da mobília, alguém que mantinha o lar funcionando para que ele tivesse onde repousar após seus longos dias de trabalho. Ainda assim, continuei sustentando a ilusão. Dizia para mim mesma que era apenas uma fase, que o amor se transformava com o tempo, que não precisava mais daquela intensidade dos primeiros anos. Apegava-me às memórias boas como se fossem âncoras que impedissem nosso casamento de afundar de vez. E talvez, naquele momento, eu tivesse preferido acreditar em qualquer coisa a encarar a possibilidade de que havia algo muito mais sério acontecendo. Eu não queria pensar em traição, em segredos, em uma vida paralela escondida de mim. Não queria porque isso significaria admitir que todo o esforço,
Toda a devoção e toda a fé que depositei naquela relação haviam sido em vão. Mas, como toda história que começa com uma fachada perfeita, a minha também estava destinada a ruir. Eu não sabia ainda, mas aquele equilíbrio falso estava prestes a ser desfeito por um detalhe pequeno, quase imperceptível, que me abriria os olhos para uma realidade que eu sempre temia enxergar. Antes desse momento, porém, havia apenas a vida que eu achava perfeita, um casamento que eu acreditava sólido e um lar que parecia inabalável. Era a calma antes da tempestade, o último suspiro de uma mulher que acreditava ainda poder viver a ilusão de um amor eterno. Aos olhos de todos, continuávamos sendo o casal perfeito, mas dentro de casa, as primeiras sombras começaram a se insinuar de forma quase invisível, como fissuras que surgem em uma parede aparentemente sólida e que, se não fossem observadas com atenção, poderiam passar despercebidas. Marcelo sempre fora muito dedicado ao trabalho, mas nos últimos anos essa dedicação se transformara em uma espécie de refúgio que o afastava cada vez mais de mim. Ele chegava tarde, quase sempre depois do jantar, e quando finalmente cruzava a porta da sala, trazia consigo não apenas a pasta de couro e o cansaço no rosto, mas uma distância que não podia ser explicada apenas pela rotina pesada de um executivo. Era como se ele estivesse sempre em outro lugar, em outra vida, e eu fosse apenas a guardiã silenciosa de um lar que ele habitava cada vez menos. No começo eu tentava minimizar essa sensação, dizendo a mim mesma que era normal, que todos os homens em cargos de responsabilidade passavam por períodos em que o trabalho exigia mais do que o coração podia oferecer. Mas as desculpas começaram a se repetir de maneira quase mecânica. Reuniões intermináveis, viagens de última hora, confraternizações que eu nunca era convidada a participar. Quando perguntava sobre colegas de trabalho ou sobre o que ele tinha feito no dia, as respostas vinham curtas, secas, como se estivesse fechando uma porta dentro de si que eu não podia atravessar. Ele sempre tinha o celular à mão, mas quando eu me aproximava, ele virava a tela para baixo. Um gesto que poderia parecer banal, mas que, repetido tantas vezes, se tornava uma barreira invisível entre nós. As refeições, que antes eram um momento de partilha, se tornaram um exercício de silêncio. Eu falava sobre meus alunos, sobre um livro novo que tinha lido, sobre pequenas coisas do cotidiano, mas ele respondia com monossílabos, distraído, como se estivesse apenas cumprindo um ritual sem interesse. Os olhos dele não se encontravam mais com os meus, e quando se encontravam, havia uma pressa em desviar, como se tivesse medo de que eu pudesse enxergar algo além da superfície. Eu sentia falta de detalhes bobos, o beijo demorado antes de dormir, o abraço espontâneo quando eu menos esperava, a cumplicidade silenciosa que compartilhávamos mesmo em silêncio. Tudo isso desapareceu como se tivesse sido apagado de propósito. Dentro de mim, uma inquietação começou a se instalar. Eu pensava em como seria nossa vida se tivéssemos filhos, se a presença de outra vida entre nós poderia preencher aquele vazio crescente. Mas os anos passaram, e esse plano nunca saiu do papel. Marcelo sempre dizia que não era o momento certo, que precisávamos de estabilidade, que ainda havia muito o que conquistar antes de assumir tamanha responsabilidade. Eu, por amor ou por medo de contrariá-lo, aceitei. Agora, olhando para trás, percebo que talvez aquele tenha sido o primeiro sinal de que ele nunca quis compartilhar comigo mais do que lhe era conveniente. A ausência de filhos se tornara, pouco a pouco, mais uma das muitas ausências que me cercavam. À noite, quando ele se deitava ao meu lado, virava-se para o outro lado da cama, como se o sono fosse um álibi para a distância que ele mesmo criava. Eu ficava ali, imóvel, observando as sombras projetadas pelo abajur, imaginando em que momento aquele homem que um dia jurou me amar tinha começado a se perder de mim. Pensava se era apenas cansaço ou se havia algo mais, uma presença invisível entre nós que ocupava o espaço que antes era meu. Era uma angústia silenciosa, como uma febre baixa que não se percebe de imediato, mas que vai consumindo o corpo aos poucos. Lembro-me de um sábado específico em que essa sensação se tornou insuportável. Ele disse que precisava ir ao escritório resolver um problema urgente, e eu, acostumada a ouvir sempre a mesma justificativa, aceitei sem questionar. Mas algo naquela tarde me fez reparar nos detalhes. A forma como ele se arrumou mais do que o habitual, passando perfume
e escolhendo a camisa que costumava reservar para ocasiões especiais. O brilho diferente no olhar, que não tinha nada a ver com reuniões cansativas. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei parada na sala, observando o silêncio que se espalhava pela casa e me perguntando desde quando eu tinha deixado de ser a razão para que ele se arrumasse com tanto cuidado. A solidão começou a se tornar minha companheira diária. Eu ocupava meu tempo corrigindo provas, organizando livros, inventando tarefas domésticas que não precisavam ser feitas, apenas para não ter que encarar o vazio da casa. Meus amigos me convidavam para sair, mas eu inventava desculpas. Não queria que percebessem que eu estava sozinha mesmo dentro do meu casamento. Sentia que, se eu admitisse isso em voz alta, a mentira que eu mesma ajudava a sustentar ruiria diante de todos. Então, preferi me calar, fingir que estava tudo bem, que o silêncio era apenas uma fase, que logo passaria. Mas dentro de mim, as sementes da dúvida já tinham sido plantadas. Eu não sabia ainda o que encontrar, mas intuía que algo se escondia nas frestas daquela rotina aparentemente comum. Marcelo não era mais apenas um homem cansado de tanto trabalhar. Ele era alguém que se afastava de mim de forma consciente, alguém que guardava segredos atrás da tela virada do celular, atrás dos perfumes aplicados com cuidado, atrás dos olhares que já não eram meus. E foi nesse espaço de silêncio e ausência que minha mente começou a buscar respostas, mesmo antes de ter qualquer prova concreta. Era como se eu estivesse vivendo em uma casa iluminada, mas onde as sombras cresciam a cada dia, silenciosas e persistentes. Eu já não sabia se ainda amava o homem que dormia ao meu lado ou se amava apenas a lembrança do que ele tinha sido um dia. O que eu sabia, com certeza, era que algo se movia por baixo da superfície. Algo que eu não podia mais ignorar por muito tempo. E foi nesse estado de alerta silencioso, entre a negação e a intuição, que eu me preparei sem saber para o momento em que uma evidência inegável me colocaria diante da verdade. Foi em uma manhã aparentemente comum que a realidade começou a se partir diante dos meus olhos. Eu havia acordado cedo, como sempre, aproveitando o silêncio da casa antes que o barulho da cidade invadisse as paredes. Marcelo já tinha saído para o trabalho, deixando atrás de si apenas o cheiro do perfume no ar e a cama desarrumada, que eu arrumei de forma quase mecânica, como fazia todos os dias. Caminhei até o banheiro para tomar meu banho, e no instante em que puxei a cortina do chuveiro, vi algo que imediatamente me paralisou. Ali, preso ao ralo metálico, estava um fio de cabelo loiro, comprido, liso, tão destoante da minha realidade que parecia um intruso gritando silenciosamente. Eu tenho cabelos castanhos escuros. Marcelo tem os fios curtos e pretos. Aquele fio, tão claro e reluzente sob a luz da lâmpada, não poderia pertencer a nenhum de nós dois. No primeiro momento, meu corpo reagiu com negação. Eu quis acreditar que era um engano, que talvez tivesse sido trazido em alguma roupa, que poderia ter caído de alguma visita, embora ninguém tivesse pisado naquela casa além de nós há semanas. Peguei o fio com cuidado, como se estivesse mexendo em algo perigoso, e o observei entre os dedos. Era longo, saudável, brilhante, e sua simples existência dentro do meu chuveiro parecia uma afronta. Meu coração começou a bater mais rápido, uma ansiedade que queimava no peito e fazia minhas mãos tremerem. Larguei o fio no lixo como quem se livra de uma prova que não deseja encarar, mas o estrago já estava feito. Naquele instante, todos os silêncios de Marcelo ganharam um novo significado. A tela virada do celular, os banhos demorados, o perfume usado em excesso, as ausências constantes. Tudo parecia se alinhar como peças de um quebra-cabeça cruel, revelando uma figura que eu não queria reconhecer. Fiquei ali, de pé, olhando o chuveiro vazio, sentindo que aquele detalhe mínimo havia rasgado o tecido da minha vida. Não era apenas um fio de cabelo. Era um intruso que me dizia sem palavras que outra mulher estivera em meu espaço, usara meu banheiro, talvez dormira na minha cama. Passei o resto do dia em estado de torpor, dividida entre a necessidade de me convencer de que não havia nada e a impossibilidade de ignorar o que tinha visto. Olhava para cada canto da casa tentando encontrar outros sinais, mas tudo parecia normal, tudo parecia intocado. Ainda assim, o banheiro,
Aquele lugar de intimidade tão particular já não me pertencia mais. Cada vez que eu entrava nele, a imagem daquele fio de cabelo brilhava em minha mente como uma lâmina cortante. Quando Marcelo voltou à noite, tentei agir com naturalidade. Perguntei sobre o trabalho, sobre a reunião que ele disse ter, e ouvi as respostas curtas de sempre. Ele se aproximou para me beijar, mas senti que havia algo diferente no cheiro dele. Um perfume que não era o dele. Algo doce e estranho que não combinava com seu aroma habitual. Reprimi o impulso de recuar, de questionar naquele momento, e apenas sorri como se nada estivesse errado. Por dentro, entretanto, minha mente era um turbilhão. Eu me perguntava como alguém podia viver ao lado de outro durante tantos anos, e de repente, sentir que tudo era uma encenação, uma mentira bem ensaiada. Deitei-me ao seu lado naquela noite, mas o sono não veio. Fiquei acordada observando a respiração calma de Marcelo, perguntando-me se ele realmente dormia ou apenas descansava de uma vida paralela que eu não conhecia. Relembrei todos os momentos em que ele alegara estar ocupado, todas as desculpas que eu aceitara sem questionar, todos os sinais que eu havia ignorado por conveniência ou por medo. O fio de cabelo parecia sussurrar dentro da minha mente, dizendo que a verdade estava mais próxima do que eu queria admitir. Nos dias seguintes, tentei não pensar nisso, mas era impossível. A cada banho que eu tomava, meus olhos corriam instintivamente para o ralo, como se esperassem encontrar novos vestígios de uma presença intrusa. Lavei o banheiro inteiro, esfreguei cada azulejo, como se pudesse apagar não apenas o fio de cabelo, mas também a sensação de invasão que ele deixara. Mas a limpeza não alcançou minha mente. A dúvida já estava impregnada, crescendo como uma sombra que se espalha sem controle. Eu sabia que não poderia simplesmente confrontá-lo sem mais provas. Marcelo sempre foi hábil com palavras, capaz de virar qualquer situação a seu favor. E se eu chegasse com apenas um fio de cabelo em mãos, ele teria 1000 explicações prontas para me convencer de que eu estava imaginando coisas. Por isso, decidi guardar o silêncio e observar. Se aquele fio era o primeiro sinal, outros surgiriam, e eu estaria atenta. Passei a reparar nos horários dele, nos detalhes de sua roupa, nos cheiros que trazia para casa. Era como se eu tivesse despertado de um estado de cegueira e agora enxergasse o mundo com olhos diferentes. E, de fato, não demorou para que a vida começasse a me entregar outras pistas. O fio de cabelo fora apenas o prelúdio, o aviso sutil de que minha vida perfeita não passava de uma encenação prestes a desmoronar. Eu não sabia ainda até onde essa descoberta me levaria, mas tinha a certeza de que não havia mais como voltar atrás. A partir daquele momento, tudo mudaria, e a mulher que antes se contentava em fingir que estava tudo bem, começava a dar lugar a alguém que, em silêncio, aprenderia a investigar, a planejar e, por fim, a agir. Nos dias que seguiram a descoberta do fio de cabelo, senti como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas. A que mostrava para o mundo, ainda tranquila e aparentemente feliz, e a que ardia em segredo dentro de mim. Um redemoinho de desconfiança e angústia que me consumia pouco a pouco. A rotina da casa continuava a mesma, mas eu já não era mais a mesma mulher. Cada gesto de Marcelo, cada palavra dita em tom casual, cada minuto gasto ao celular, passou a carregar um peso novo, como se fossem peças de um quebra-cabeça sombrio que eu tentava montar em silêncio. Aprendi a disfarçar, a sorrir quando necessário, a rir de comentários banais durante encontros sociais. Mas por dentro a tormenta crescia, um furacão silencioso que ninguém parecia notar. Eu caminhava pela casa e a via com outros olhos, como se aquele lar que construímos juntos fosse um palco onde apenas eu representava de forma sincera, enquanto Marcelo atuava em um papel cuidadosamente calculado. A cozinha, onde tantas vezes cozinhamos lado a lado, agora parecia um espaço frio, porque ele chegava tarde e raramente aceitava jantar comigo. A sala, antes lugar de conversas e confidências, tornou-se o território dos silêncios incômodos, onde eu assistia à televisão, enquanto ele fingia responder e-mails no celular. O quarto, o lugar mais íntimo de todos, era agora dividido por um muro invisível. Dormíamos lado a lado, mas havia entre nós um abismo impossível de atravessar.
Eu me pegava analisando cada detalhe do comportamento dele. Quando tirava o paletó e deixava a camisa sobre a cadeira, eu me aproximava discretamente para sentir o cheiro. Muitas vezes encontrava aromas estranhos, perfumes doces e alheios, que não combinavam com ele e que me feriam como pequenas lâminas invisíveis. Quando entrava no banheiro depois dele, observava a toalha molhada, o vapor ainda pairando no ar, e pensava se aquele espaço havia sido partilhado com alguém mais, se aquela água que escorrera pelo seu corpo não tinha antes lavado o toque de outra mulher. Eram pensamentos dolorosos, quase obsessivos, mas impossíveis de conter. Por fora, entretanto, mantinha minha máscara intacta. Continuava indo ao trabalho, sorrindo para os colegas, corrigindo redações e falando de literatura como se nada estivesse acontecendo. Minhas amigas perguntavam sobre o casamento, e eu respondia que estava tudo bem, que Marcelo andava muito ocupado, mas que ainda éramos felizes. Eu mesma ouvia minhas palavras e sentia o gosto amargo da mentira, mas não tinha coragem de abrir a ferida diante de ninguém. Era como se expor a dúvida fosse acelerar a queda, e eu ainda não estava pronta para ver meu mundo ruir de forma tão explícita. À noite, no entanto, quando a casa mergulhava no silêncio e ele adormecia, minha mente não encontrava descanso. Eu revivia a cena do fio de cabelo inúmeras vezes, como se cada repetição fosse uma punhalada nova. Pensava em quem seria a dona daqueles fios dourados, como era sua voz, sua pele, seu perfume. Imaginava se ela já havia usado minhas roupas de banho, se já havia se sentado na poltrona onde gosto de ler, se já havia caminhado pelos mesmos cômodos que eu, ocupando um espaço que deveria ser exclusivamente meu. A invasão era tão concreta em minha imaginação que eu quase podia ouvir passos estranhos ecoando pelo corredor. Ao mesmo tempo, tentava racionalizar, encontrar explicações alternativas, ainda que improváveis. Talvez fosse de uma colega de trabalho, talvez tivesse sido carregado em uma peça de roupa, talvez fosse apenas coincidência. Mas o coração não se convencia. O coração sabia, ainda que a mente tentasse negar. A cada vez que Marcelo desviava o olhar, a cada vez que dizia que estava exausto demais para conversar, a cada vez que se fechava em silêncio, a certeza de que havia algo errado crescia mais um pouco dentro de mim. Foi nesse período que comecei a conversar mais com minha amiga Helena, uma colega de escola que sempre me escutava com paciência. Eu não lhe contei toda a verdade. Apenas insinuei que estava estranhando alguns comportamentos de Marcelo. Ela tentou me confortar. Disse que os homens muitas vezes entram em fases de distração, que o trabalho pode sugar até a última gota de atenção. Mas no fundo eu percebia que ela também desconfiava. O espelho que ela me oferecia era suave, mas refletia um incômodo que eu mesma já não conseguia esconder. Marcelo, por sua vez, parecia cada vez mais distante, mas nunca o suficiente para me dar a prova definitiva. Ele não mudava drasticamente sua rotina, não me tratava mal, não fazia nada de abertamente suspeito. E era justamente essa normalidade forçada que me enlouquecia, porque transformava cada gesto simples em um enigma. Quando ele me trazia flores de repente, eu já não recebia como gesto de amor, mas como compensação por algo que escondia. Quando me dizia que me amava antes de sair, eu me perguntava se era verdade ou apenas um automatismo de quem precisava manter a fachada. A tormenta, portanto, estava toda dentro de mim. Por fora, ainda éramos um casal aparentemente sólido, mas dentro de mim crescia um furacão que ameaçava me engolir a qualquer instante. Eu vivia em constante alerta, como se minha vida fosse uma casa prestes a desmoronar a cada nova rajada de vento. E no meio desse caos silencioso, já não era mais possível fingir que tudo estava bem. Eu sabia que precisava de mais, que precisava de uma prova concreta para não enlouquecer com minhas próprias suspeitas. Foi então que decidi observar com ainda mais atenção, registrar os pequenos detalhes, transformar minha própria vida em uma investigação secreta. Eu já não era apenas a esposa desconfiada. Eu estava me tornando uma detetive dentro da minha própria casa, aguardando o momento em que o mundo me entregaria a próxima peça do quebra-cabeça. E quando ela finalmente veio, não deixou espaço para dúvidas. Estava ali, diante dos meus olhos, a segunda prova de que a vida que eu acreditava ter estava desmoronando de forma irreversível. Foi pouco depois daquela sucessão de silêncios e da lembrança insistente do fio de cabelo loiro
que um detalhe aparentemente banal começou a me perseguir. Eu sempre fui meticulosa com a organização da casa. Tinha o hábito de cuidar para que nada faltasse. E entre essas manias estava a de controlar os produtos de higiene do banheiro. Era uma rotina tão natural que nem me dava conta. Até que um dia percebi algo estranho. O frasco do meu shampoo, aquele que eu usava apenas de vez em quando porque preferia alternar marcas, parecia esvaziar-se mais rapidamente do que o normal. A princípio, pensei que fosse distração minha, que talvez estivesse usando mais do que imaginava. Mas à medida que os dias passavam, comecei a reparar com mais atenção. Havia algo errado. Marcelo nunca se importou com o shampoo que eu comprava. Sempre teve o próprio, específico para cabelos masculinos, com aquele cheiro forte de menta que impregnava o banheiro depois que ele tomava banho. Era improvável que tivesse trocado de preferência de repente, até porque era um homem de hábitos repetitivos, quase obsessivos. Ainda assim, cada vez que eu entrava no chuveiro e pegava o frasco que era só meu, sentia que o nível havia baixado de forma sutil, como se mãos estranhas o tivessem usado. Foi então que decidi observar com mais rigor. Passei a marcar com o dedo o nível exato do líquido no frasco, um risco invisível para qualquer um que não estivesse atento. Dias depois, ao verificar novamente, confirmei. Estava realmente diminuindo. A sensação de invasão foi imediata, quase física. Já não se tratava apenas de um fio de cabelo isolado, um acaso que minha mente poderia tentar explicar com desculpas convenientes. Aquilo era concreto, repetitivo, um padrão impossível de ignorar. O shampoo estava sendo usado por alguém que não era eu, alguém que não morava naquela casa, alguém que, sem que eu tivesse dado permissão, estava compartilhando da minha intimidade mais banal. Era como se uma sombra feminina tivesse atravessado as paredes, caminhado pelo corredor e usado o chuveiro como se fosse dela. As horas seguintes foram de angústia pura. Eu me perguntava quando, em que momento, como. Seria durante minhas aulas? Seria quando eu estava no supermercado? Seria que Marcelo a trazia para dentro da minha casa com a mesma naturalidade com que dizia estar trabalhando até tarde? Cada possibilidade era como um golpe em meu estômago. Passei a lembrar de pequenas ocasiões em que o ambiente parecia ligeiramente diferente. A toalha pendurada de outro jeito, o tapete do banheiro dobrado de forma estranha, a sensação de que o espelho estava limpo demais ou embaçado em um horário em que eu não o havia usado. Talvez fossem apenas delírios de uma mente em alerta, mas agora tudo ganhava novos contornos. O mais assustador não era apenas a traição em si, mas a constatação de que ela estava acontecendo dentro do meu espaço, no lugar onde eu deveria me sentir segura. Não era como se Marcelo tivesse uma vida paralela longe dali, em hotéis ou em outros lugares. Não. Era como se minha própria casa tivesse deixado de me pertencer, como se eu fosse uma intrusa dentro do meu lar. Cada vez que entrava no banheiro, sentia a presença invisível dela, a mulher que usava meu shampoo, que deixava fios de cabelo que não eram meus, que ocupava meu lugar de forma descarada. Marcelo, por outro lado, continuava a agir como se nada estivesse acontecendo. Mantinha sua rotina de saídas e retornos tardios, suas desculpas bem ensaiadas, seus olhares desviados. Eu o observava com uma calma disfarçada, mas dentro de mim uma chama começava a crescer. Já não era apenas dor ou tristeza, era algo diferente, uma mistura de indignação e vontade de agir. Eu, que durante tanto tempo havia me mantido passiva diante da deterioração silenciosa do nosso casamento, começava a sentir o impulso de tomar controle da situação. Era como se a cada mililitro de shampoo desaparecido surgisse dentro de mim uma força nova, um desejo de romper o silêncio. Numa dessas noites, sentei-me sozinha na cozinha, olhando para a escuridão através da janela, e pensei em como tinha permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Pensei na Clara de alguns anos atrás, a mulher que acreditava em amor eterno, que sustentava a ilusão de um casamento perfeito, que acreditava que sua vida era um retrato de estabilidade. Essa mulher parecia tão distante agora, quase ingênua. No lugar dela, nascia uma nova versão de mim, mais dura, mais atenta, menos disposta a aceitar desculpas mal contadas.
E foi nesse estado de espírito que a ideia surgiu pela primeira vez. Se havia alguém usando o que era meu, talvez fosse a hora de transformar essa invasão em uma armadilha. No entanto, antes de tomar qualquer atitude, continuei observando. Cada novo banho confirmava que eu não estava errada. O frasco se esvaziava sem que eu o usasse. O cheiro no ar parecia diferente. Até a textura da espuma que restava no ralo me incomodava. Era como se o banheiro falasse comigo em códigos silenciosos, revelando a presença que Marcelo tentava esconder. O que antes era paranoia agora se tornava certeza. Uma certeza dolorosa, mas necessária. E foi nesse ponto que compreendi que não poderia mais permanecer apenas na posição de vítima silenciosa. Eu precisava reagir. Foi aí que a ideia deixou de ser apenas um lampejo e se tornou plano. Se aquela mulher tinha a audácia de usar meu shampoo, eu usaria esse detalhe contra ela. A princípio me pareceu loucura, mas à medida que os dias passavam, a noção de que eu precisava de uma prova definitiva, algo que fosse impossível de Marcelo negar, crescia dentro de mim. Já não bastava observar, já não bastava colecionar indícios. Eu queria a confirmação, e mais do que isso, queria que ele sentisse o peso da verdade revelada de forma inescapável. Naquele momento, ainda não sabia exatamente como faria, mas a semente já estava plantada. Eu, que durante anos fui apenas espectadora de minha própria vida, estava prestes a cruzar uma linha. O shampoo que sumia sozinho não era apenas um sinal de traição, era o gatilho da transformação. E quando finalmente decidi agir, descobri em mim uma coragem que nem sabia possuir, uma coragem sombria que mudaria para sempre o rumo da minha história. A decisão de agir nasceu em mim como uma sombra que se solidificava a cada dia. Durante semanas, fui sendo corroída pelo acúmulo de sinais. O fio de cabelo loiro, o cheiro estranho nas roupas de Marcelo, o frasco de shampoo que insistia em se esvaziar mesmo quando eu não o usava. Cada detalhe parecia gritar diante dos meus olhos, e eu já não conseguia mais me convencer de que eram coincidências ou frutos de uma imaginação fatigada. Era real, estava acontecendo, e eu precisava enfrentar. No entanto, percebi que não adiantava mais apenas esperar que Marcelo me desse uma explicação. Ele sempre tivera o dom da palavra, sempre encontrara saídas plausíveis, justificativas convincentes que transformavam qualquer acusação em mal-entendido. Se eu o confrontasse com suspeitas vagas, ele negaria, sorriria e me faria sentir como se fosse eu a enlouquecida. Foi nesse ponto que compreendi. Eu precisava de algo irrefutável, de uma prova tão clara que nem o mais hábil dos discursos conseguiria apagar. Comecei a arquitetar meu plano em silêncio, guardando cada detalhe apenas para mim. No fundo, havia um certo medo do que estava prestes a fazer, porque eu sabia que, ao tomar aquela atitude, cruzaria uma fronteira invisível. Já não seria apenas a esposa traída, mas uma mulher que decide manipular as circunstâncias, que abandona a passividade e escolhe se tornar a própria autora da revelação. A ideia me ocorreu numa dessas noites insones, quando estava deitada ao lado de Marcelo e ouvia sua respiração pesada, pensando em onde ele realmente estivera horas antes. Lembrei-me do frasco de shampoo e da sensação de invasão cada vez que percebia o líquido diminuindo. Foi então que a solução se apresentou com clareza assustadora. Se aquela mulher usava meu shampoo, eu transformaria aquele frasco em uma armadilha. Na manhã seguinte, fui até uma farmácia distante, onde tinha certeza de que ninguém me reconheceria, e comprei discretamente um tubo de creme depilatório. Voltei para casa com o coração acelerado, quase envergonhada de mim mesma, como se carregasse uma arma. Esperei que Marcelo saísse para o trabalho e, trancada no banheiro, despejei parte do creme dentro do frasco de shampoo. Fiz isso com cuidado, misturando de forma que a textura ficasse parecida, para que ninguém pudesse notar a diferença. Enquanto agitava o frasco, senti um misto de medo e excitação, como se estivesse cometendo um crime. Minhas mãos tremiam, mas ao mesmo tempo, havia uma estranha calma dentro de mim, a certeza de que estava dando um passo inevitável. Por alguns instantes, questionei se não estava indo longe demais. Talvez eu devesse apenas confrontá-lo, pedir a verdade diretamente, sem recorrer a artifícios. Mas logo, a dúvida foi substituída por uma sensação de firmeza.
Marcelo já havia me negado tantas vezes com seus silêncios, com seus olhares desviados, com suas desculpas repetidas. Se eu fosse até ele com acusações, me desmontaria com uma frase bem colocada. Era necessário algo maior, algo que expusesse a verdade sem margem para fuga. O frasco adulterado se tornara meu aliado, e cada vez que eu o colocava de volta no lugar, sentia que tinha nas mãos a chave para abrir o cofre da mentira em que vivia. Nos dias seguintes, carreguei dentro de mim uma expectativa quase insuportável. Eu fingia normalidade, sorria, cumprimentava colegas, preparava as refeições, mas por dentro havia um frio constante, como se vivesse à beira de um precipício. Esperava o momento em que a armadilha se revelaria, em que a máscara cairia, em que Marcelo não teria mais como negar. À noite, quando deitava ao lado dele, olhava seu rosto adormecido e me perguntava se ele tinha ideia do que eu estava prestes a fazer, se intuía que aquela mulher passiva que aceitava suas desculpas havia desaparecido. Enquanto esperava, comecei também a refletir sobre mim mesma. Percebi que havia anos que eu deixara de me enxergar como protagonista da minha vida, reduzindo-me ao papel de espectadora do sucesso de Marcelo, da rotina do casamento, da fachada de perfeição que exibia para os outros. O plano, por mais arriscado que fosse, me devolvia uma sensação de controle que eu não sentia há muito tempo. Eu não era mais apenas a mulher enganada, mas alguém que planejava, que observava e que estava prestes a virar o jogo. Essa consciência, paradoxalmente, me dava uma espécie de força. A espera, no entanto, era torturante. Cada dia que passava sem novidades aumentava a tensão dentro de mim. Eu me perguntava quando ela voltaria, quando usaria novamente o shampoo, quando a verdade viria à tona de maneira inescapável. Ao mesmo tempo, temia pelo desfecho. Sabia que, uma vez exposta, nada voltaria a ser como antes. Não havia retorno possível depois que a verdade se revelasse. Talvez eu destruísse não apenas Marcelo, mas também a vida que construímos, a imagem que sustentamos diante do mundo. Ainda assim, dentro de mim havia uma convicção implacável. Essa destruição já havia começado no momento em que um fio de cabelo loiro apareceu no meu chuveiro. As horas se transformaram em dias, e os dias em uma vigília constante. Eu seguia cumprindo meus compromissos, mas cada vez que cruzava a porta de casa, me perguntava se encontraria sinais novos, se a armadilha teria funcionado. Havia noites em que me pegava imaginando o rosto dela, a mulher desconhecida que invadira minha vida com sua presença silenciosa. Perguntava-me se ela sabia que estava usando meu shampoo, se tinha consciência de que, ao fazê-lo, estava deixando uma marca invisível, uma prova de sua existência dentro da minha casa. Imaginava se ela ria de mim, se me via como uma tola, uma esposa cega que não percebia o que acontecia diante de seus olhos. O que ela não sabia era que eu já tinha aberto os olhos e que o próximo passo seria dela, não meu. Eu havia preparado o cenário em silêncio, deixado a armadilha pronta, e agora bastava esperar que ela caísse por si mesma. Eu não sabia quando, mas sabia que aconteceria. E nesse pensamento, por mais contraditório que fosse, havia um consolo amargo. Em breve a mentira se tornaria insustentável, e eu teria nas mãos a verdade que tanto precisava. Assim, continuei a viver naquela tensão constante, entre a máscara de normalidade que mostrava ao mundo e o plano secreto que guardava em silêncio. Cada vez que passava pelo banheiro e via o frasco de shampoo no lugar, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Ele estava ali, aparentemente comum, mas carregando dentro de si a chave de uma revelação que mudaria tudo. E eu, pela primeira vez em muitos anos, não estava apenas esperando. Eu estava agindo. O dia em que a verdade se impôs diante de mim começou como qualquer outro, mas terminou como uma cicatriz impossível de apagar. Era uma manhã de quarta-feira, o tipo de dia em que a rotina parecia se repetir sem surpresas. Marcelo saiu cedo, como sempre, alegando que teria uma reunião importante. Eu, por minha vez, preparei minhas coisas para o trabalho, tentando manter a mente ocupada com as tarefas da escola. Mas havia em mim aquela tensão silenciosa, a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Não sabia quando, nem como, apenas intuía que o momento da revelação se aproximava.
Passei o dia dando aulas, respondendo perguntas de alunos e corrigindo trabalhos, mas minha mente não estava ali. A cada instante, minha imaginação voltava para a casa, para o frasco de shampoo adulterado, para o silêncio cheio de segredos que aguardava por mim no banheiro. Quando voltei para casa no fim da tarde, a primeira coisa que notei foi o cheiro diferente no ar. Não era meu perfume, tampouco o cheiro habitual de Marcelo. Era doce, enjoativo, um aroma feminino que denunciava uma presença recente. Meu coração disparou no mesmo instante. Caminhei devagar até o banheiro e, ao abrir a porta, encontrei as marcas visíveis do que eu já sabia. O tapete molhado, a toalha usada de forma descuidada, o vapor ainda pairando no espelho embaçado. Alguém havia tomado banho ali. Alguém que não era eu. Aproximei-me do frasco de shampoo e senti que ele estava mais leve, como se tivesse sido usado há pouco. Toquei o recipiente com mãos trêmulas, sabendo que naquele simples gesto repousava a confirmação daquilo que eu tanto temia. Naquela noite, Marcelo chegou mais tarde que o habitual. Tentou agir com naturalidade, mas percebi algo diferente em sua expressão, como se estivesse preocupado, inquieto. Jantou em silêncio, evitou meus olhos, disse que estava cansado e se recolheu cedo. Eu o observei deitar-se na cama, virar-se de costas para mim, e pela primeira vez em muitos anos, senti que estava diante de um estranho. Mas o que mais me perturbava não era o silêncio dele, e sim a expectativa do que viria. Eu sabia que a armadilha estava armada, e que cedo ou tarde, a verdade se mostraria de maneira inescapável. Não demorou muito. 2 dias depois, a confirmação explodiu diante de mim de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Estava em casa, corrigindo provas na sala, quando liguei a televisão para me distrair. Foi então que a vi. Na tela, uma figura conhecida de todos, uma mulher loira, jovem, de beleza estonteante, que frequentemente aparecia em revistas e programas de TV. Uma atriz famosa, cujo rosto estampava propagandas de cosméticos e capas de revista. Mas o que mais me chocou não foi sua presença na televisão, e sim sua ausência de algo que antes era sua marca registrada: os cabelos. Estava careca, usando um lenço para disfarçar, e explicava em tom constrangido que havia sofrido uma reação inesperada a um produto de beleza. A notícia circulava em todos os canais, os comentários explodiam nas redes sociais, e eu fiquei paralisada diante da tela, sentindo o mundo girar ao meu redor. Meu coração disparava, meu corpo inteiro tremia, e naquele momento soube com clareza o que havia acontecido. A mulher loira que invadira meu banheiro, que usara meu shampoo, era ela. Não era uma desconhecida qualquer, era alguém público, alguém que agora carregava no próprio corpo a marca da armadilha que eu havia preparado. Era impossível negar. A coincidência era gritante demais, o timing perfeito demais. Marcelo estava envolvido com ela, e a confirmação estava ali, diante de milhões de pessoas, não apenas diante de mim. O choque tomou conta de mim, mas junto dele veio uma estranha sensação de triunfo. Pela primeira vez em meses, eu não estava mais sozinha em minhas suspeitas. O mundo inteiro agora testemunhava as consequências de algo que até então era apenas meu segredo íntimo. Marcelo não poderia mais fingir, não poderia inventar desculpas, não poderia desviar o olhar. Ele teria que encarar a verdade porque a prova estava escancarada para todos verem. Naquela noite, quando ele chegou em casa, percebi seu nervosismo no ar. Entrou apressado, jogou a pasta sobre a mesa e tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Mas o suor em sua testa, o tremor em suas mãos e o olhar inquieto denunciavam seu pânico. Eu, por minha vez, permaneci em silêncio. Apenas o observei com calma, como quem espera que o culpado confesse sem precisar de perguntas. Quando a notícia surgiu na televisão novamente, desta vez em tom de escândalo, com manchetes que questionavam o que teria acontecido com a atriz, Marcelo se levantou abruptamente e desligou o aparelho. Olhou para mim de forma rápida, nervosa, e disse que estava cansado. Subiu para o quarto sem me dirigir mais uma palavra. Eu fiquei ali, sentada, ouvindo seus passos pesados nas escadas, e soube que o momento da queda havia chegado. A confirmação não estava apenas na televisão, estava no medo estampado no rosto dele,
no silêncio que já não era mais cúmplice, mas acusador. Pela primeira vez em muito tempo, não senti dor, não senti dúvida. Senti apenas uma estranha calma, como se finalmente tivesse alcançado aquilo que buscava. A certeza. A tormenta que me consumira por meses agora se transformava em clareza. Eu estava diante da prova definitiva de que meu casamento, aquele que sustentava na aparência, havia sido destruído não por minhas mãos, mas pelas escolhas de Marcelo e pela audácia de sua amante. Era o começo do fim, mas também era o início de algo novo dentro de mim. Pela primeira vez em anos, não havia espaço para ilusões. A mulher que antes se mantinha em silêncio agora tinha em mãos a verdade, e com ela, a força para decidir o próximo passo. Eu sabia que não poderia mais adiar o momento. Durante semanas, vivi mergulhada em dúvidas, oscilando entre o medo e a raiva, entre a negação e a suspeita. Mas agora a verdade estava escancarada. A imagem da atriz loira careca, tentando disfarçar a humilhação diante das câmeras, não saía da minha mente. Cada vez que eu a revivia, sentia o peso da confirmação se tornar insuportável. Não havia mais como Marcelo escapar. Não havia mais como eu fingir. O silêncio que até então tinha me protegido, agora se tornava um cárcere, e eu precisava libertar a palavra que queimava dentro de mim. Foi naquela noite, depois de ver Marcelo evitar meu olhar durante o jantar, que decidi. Era hora de colocar todas as cartas na mesa, era hora de rasgar a máscara e obrigá-lo a encarar o que tentava esconder. Esperei que terminasse sua refeição apressada e que se levantasse, como de costume, para fugir para o quarto. Mas antes que ele pudesse sair da sala, pedi que se sentasse novamente. Minha voz soou firme, mais do que eu esperava, e vi em seus olhos um lampejo de surpresa, quase de medo. Ele hesitou por alguns segundos, mas acabou voltando para a cadeira. Ficamos frente a frente, em silêncio, até que finalmente comecei a falar. Não usei rodeios. Contei que sabia de tudo, que não havia como esconder, que as evidências estavam por toda parte. Mencionei o fio de cabelo, o cheiro estranho, o frasco de shampoo que diminuía sem explicação. E, por fim, mencionei a notícia que estava em todos os jornais e canais de televisão. Eu o olhei fixamente nos olhos e disse: Ela esteve aqui, Marcelo. Ela usou meu banheiro, ela usou meu shampoo, e agora o mundo inteiro sabe o que aconteceu. Ele empalideceu no mesmo instante, como se a máscara cuidadosamente construída tivesse sido arrancada de seu rosto. Tentou balbuciar algo, mas a voz lhe falhou. Depois, em um esforço desesperado, disse que eu estava enganada, que tudo não passava de coincidência, que eu estava deixando a imaginação me dominar. Mas suas palavras soavam fracas, sem convicção, como se nem ele acreditasse no que dizia. Eu não desviei o olhar. Não cedi ao velho hábito de aceitar suas desculpas. Permaneci firme, deixando o silêncio se tornar um peso entre nós. Foi nesse momento que percebi algo que me feriu mais do que qualquer traição. Marcelo não pediu perdão, não implorou pela minha compreensão, não tentou me convencer de que ainda me amava. Apenas admitiu, em um tom frio e resignado, que havia cometido um erro, que estava envolvido com ela, mas que não significava nada. Como se anos de casamento pudessem ser reduzidos a uma palavra vazia. Como se meu sofrimento fosse apenas um detalhe colateral em sua vida dupla. Ele me olhou como quem já esperava a sentença e disse que não queria discutir, que eu deveria superar, porque no fim continuava sendo sua esposa. A raiva que me tomou naquele instante foi diferente de tudo o que já havia sentido. Não era um acesso explosivo, não era grito, não era histeria. Era uma raiva serena, afiada, que queimava em silêncio e me dava uma clareza quase cruel. Eu percebi que não havia mais nada a salvar. O homem sentado diante de mim não era o marido que eu conheci, não era o jovem que um dia prometeu amor eterno no altar, não era o companheiro com quem construí uma vida. Era um estranho que invadiu meu lar, que me traiu dentro do meu próprio espaço, que trouxe outra mulher para usar meu chuveiro, minhas toalhas, meus objetos mais íntimos. E pior, era um estranho que tinha a arrogância de acreditar que eu aceitaria calada, como sempre fiz. Levantei-me da mesa com calma. Fui até o armário.
e trouxe os documentos que já havia separado dias antes. Ele me olhou confuso quando coloquei a pasta diante dele. Dentro estavam as provas que vinha reunindo, os registros, os papéis que comprovavam que eu já estava preparada para o próximo passo. Abri a pasta e espalhei sobre a mesa, diante de seus olhos. Disse que não havia mais volta, que o casamento estava acabado, que eu exigia o divórcio. A reação dele foi de choque, mas não de dor. Foi um susto frio, o susto de quem perde o controle da situação. Ele tentou me convencer a repensar, a manter as aparências. Disse que não havia necessidade de expor nossa vida, que poderíamos resolver isso entre nós. Mas já era tarde. Eu o olhei com a firmeza que nunca tive antes e respondi que não havia nada a resolver. O que havia entre nós estava morto, e a única coisa que restava era o fim formal daquilo que já não existia na prática. Ele me encarou por alguns segundos em silêncio, até que desviou o olhar, resignado, e subiu para o quarto sem dizer mais nada. Naquela noite, deitei-me sozinha na cama, e pela primeira vez em muito tempo, senti um estranho alívio. Doía, é claro. Era como arrancar uma parte de mim, como assistir ao desmoronamento de anos de vida construída com esforço. Mas junto da dor, havia também uma sensação de libertação. Eu não estava mais presa à dúvida. Não precisava mais carregar o peso das perguntas sem resposta. A verdade, por mais cruel que fosse, estava diante de mim. E com ela, a certeza de que eu não seria mais espectadora da minha própria vida. Na manhã seguinte, Marcelo saiu cedo sem me dirigir palavra, e eu fiquei na cozinha tomando meu café, olhando o sol nascer pela janela. A casa parecia diferente, como se as paredes tivessem absorvido o confronto da noite anterior e agora respirassem junto comigo. Eu sabia que a partir daquele ponto nada seria igual, mas também sabia que, pela primeira vez em anos, estava no comando da minha história. O confronto havia acontecido e não havia mais volta. Eu sempre acreditei que certas dores poderiam permanecer restritas ao espaço íntimo, que a vergonha de uma traição podia ser guardada entre quatro paredes, enfrentada no silêncio de quem tenta proteger a própria dignidade. Mas percebi, cedo demais, que nada permanece secreto quando envolve pessoas que vivem sob os olhos da sociedade. O caso de Marcelo, por mais que eu tivesse desejado que fosse apenas meu, já havia escapado do controle no instante em que o rosto da atriz loira apareceu na televisão, careca, tentando explicar ao público um acidente bizarro que ninguém acreditava ser apenas descuido. O escândalo tomou forma sozinho, como fogo em palha seca, e rapidamente deixou de ser apenas um assunto íntimo para se tornar comentário em todos os lugares, desde as páginas dos jornais até as conversas sussurradas na vizinhança. No início, tentei manter minha rotina em silêncio, como se ignorar fosse uma forma de resistência. Ia ao trabalho, cumpria meus deveres, corrigia redações, mas sentia os olhares sobre mim. As colegas da escola, que antes me elogiavam por ter um marido exemplar, agora me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade, esperando que eu confirmasse ou negasse os rumores que corriam. Algumas eram discretas, evitavam tocar no assunto, mas outras não resistiam à tentação de comentar o que tinham visto na TV. Eu sorria com a boca fechada e mudava de assunto, mas dentro de mim um nó se apertava cada vez mais. Foi em um domingo, durante a missa, que percebi que não havia mais como escapar. Senti os olhares atravessarem minhas costas quando entrei na igreja. Mulheres cochichavam umas com as outras. Homens balançavam a cabeça como quem comenta um desastre inevitável. E quando o padre começou sua homilia sobre fidelidade e verdade, juro que senti que suas palavras eram direcionadas a mim, embora ele não tivesse mencionado nomes. Eu, que sempre fora vista como a esposa dedicada, como a mulher que vivia em um lar invejável, agora era enxergada como vítima de uma traição escandalosa, que se tornara pública demais para ser escondida. Marcelo, por sua vez, não se esforçava para disfarçar. Parecia cada vez mais abatido, irritado, como se o peso das manchetes e dos comentários o esmagasse lentamente. Quando saía de casa, evitava cumprimentar vizinhos, andava cabisbaixo, e no trabalho, soube por terceiros, já era alvo de piadas veladas. O executivo exemplar agora era o homem cuja amante famosa aparecera careca nos jornais,
E por trás de cada riso, havia o julgamento cruel de que sua vida dupla havia implodido de maneira espetacular. Eu deveria sentir vergonha, mas não sentia. O que me invadia, dia após dia, era uma sensação estranha de libertação. Não era mais eu quem precisava carregar sozinha a dúvida. Não era mais eu quem precisava implorar por provas ou tentar justificar a ausência de carinho. Agora todos sabiam, todos viam, todos comentavam. O fardo havia deixado de ser apenas meu e passara a ser dele também, exposto diante de uma plateia que não perdoa. E paradoxalmente, quanto mais a história se espalhava, mais força eu sentia. Era como se, de repente, minha voz tivesse encontrado eco no mundo exterior. Os jornalistas, farejando escândalo, começaram a rondar. Nunca batiam diretamente à minha porta, mas já tinham descoberto o endereço. Vi câmeras na esquina da rua. Vi repórteres abordando vizinhos em busca de declarações. Ouvi minha história ser narrada de forma distorcida na televisão, como se fosse um enredo de novela. A esposa traída, o marido executivo, a atriz famosa envolvida em um acidente misterioso. Alguns apresentadores se perguntavam o que realmente havia acontecido com o shampoo. E eu, assistindo sozinha em minha sala, não sabia se ria ou chorava diante da ironia. A armadilha silenciosa que eu havia preparado se tornara assunto de fofoca nacional. E o segredo que eu guardava sozinha agora era parte do espetáculo público. Minha família também não escapou. Minhas irmãs ligavam para saber se era verdade. Minha mãe chorava ao telefone, perguntando por que eu não havia lhe contado antes. Cada ligação era uma mistura de dor e solidariedade, mas também de curiosidade, porque todos queriam saber detalhes, todos queriam compreender como eu havia descoberto, todos queriam se certificar de que a história que circulava era real. Eu respondia com calma, sempre escolhendo as palavras, porque sabia que cada frase minha poderia se transformar em comentário repetido à exaustão. Mas foi entre os vizinhos que a repercussão foi mais cruel. Pessoas que antes me cumprimentavam com sorrisos agora faziam questão de me olhar com aquele ar de eu sabia que era bom demais para ser verdade. Havia também as que vinham com frases disfarçadas de consolo, mas que no fundo eram punhaladas. Você é forte, vai superar isso. Ou, homens são todos iguais, não se culpe. Eu sorria, agradecia, mas por dentro sentia o peso da hipocrisia. O que eles realmente queriam era alimentar sua própria curiosidade, usar minha vida como espetáculo gratuito. Apesar disso, não me encolhi. Pelo contrário, comecei a andar de cabeça erguida, como se aquela exposição fosse uma armadura. Deixei de tentar esconder, deixei de tentar negar. Não devia explicações a ninguém, mas sabia que cada passo meu era observado, e decidi que se fosse para ser vista, seria vista com dignidade. Passei a me vestir com mais cuidado, a arrumar o cabelo com mais zelo, a caminhar pela rua como quem desafia os cochichos. Não era uma encenação, era um gesto de sobrevivência. Eu não permitiria que me vissem como vítima indefesa, porque dentro de mim, algo já havia mudado para sempre. Marcelo, por outro lado, se afundava cada vez mais. Não falávamos sobre o assunto dentro de casa, mas o silêncio que nos cercava agora tinha outro peso. Ele sabia que eu sabia que todos sabiam, e essa certeza o corroía. Às vezes o pegava me observando de canto de olho, como se buscasse algum resquício da mulher submissa que eu havia sido, aquela que aceitava desculpas e fechava os olhos para as ausências. Mas essa mulher já não existia. O que restava agora era alguém que havia atravessado a dor, enfrentado a vergonha e descoberto que não precisava mais se calar. O escândalo, que poderia ter sido minha ruína, se tornou paradoxalmente minha libertação. Quanto mais ele crescia, mais eu me via livre da necessidade de justificar ou esconder. Era como se, de repente, as paredes da minha casa, antes sufocantes, tivessem se aberto para o mundo, e eu pudesse respirar novamente. E foi nessa nova respiração, nesse ar renovado que vinha mesmo com o gosto amargo da exposição, que compreendi. Meu casamento já estava destruído, mas minha vida ainda podia ser reconstruída. E dessa vez, não mais como personagem secundária da história de Marcelo, mas como autora da minha própria narrativa,
O fim de um casamento raramente chega em um único instante. Ele vai se insinuando, se infiltrando em pequenas rachaduras, até que, de repente, a estrutura inteira desaba diante dos nossos olhos. No meu caso, o desabamento já havia acontecido muito antes, talvez anos atrás, mas eu não quis ver. Fui sustentando paredes trincadas com fitas frágeis, pintando por cima do mofo, fingindo que ainda existia sol nas janelas quando, na verdade, só restava sombra. O escândalo que tomou a todos, a humilhação que se espalhou para fora das paredes da minha casa, a exposição que tantos consideraram destruidora, para mim se revelou como uma libertação. Quando todos já sabiam, quando já não havia nada a esconder, percebi que não precisava mais carregar sozinha o peso da mentira. Foi nesse vazio, nesse silêncio novo que restou após o confronto, que comecei a me enxergar de outra forma. A separação foi inevitável. Marcelo, consumido pelo próprio orgulho ferido, tentou negociar, tentou propor um acordo em que eu me mantivesse calada, como se o silêncio pudesse ser comprado, como se minha dignidade tivesse preço. Eu o ouvi, deixei que falasse, mas não cedi. Fui ao cartório com uma determinação que jamais pensei ter. Assinei os papéis sem lágrimas, apenas com a firmeza de quem entende que certas páginas precisam ser viradas de uma vez. Vi o nome dele sendo apagado do meu cotidiano, das contas conjuntas, da correspondência, e a cada assinatura sentia um pedaço do peso se desfazer. Não foi simples, não foi indolor, mas foi necessário. Nos primeiros dias após a separação, a casa parecia estranha. O silêncio que antes me sufocava agora soava diferente, quase reconfortante. Eu acordava e não havia passos pesados pelo corredor, não havia desculpas apressadas pela manhã, não havia o cheiro de perfume estranho impregnando o ar. No início, o vazio doía, mas com o passar do tempo aprendi a apreciá-lo. Coloquei músicas que não ouvia há anos, reorganizei os móveis de acordo com meu gosto, pintei as paredes da sala de uma cor que sempre quis, mas que Marcelo achava inadequada. Pequenos gestos que, somados, começaram a reconstruir não apenas o espaço físico, mas também a mulher que eu havia deixado adormecida dentro de mim. Houve dias difíceis, é claro. Houve momentos em que chorei de raiva, em que me perguntei como pude ser enganada por tanto tempo, em que me culpei por não ter percebido antes. Mas aos poucos aprendi que a culpa não era minha. Marcelo escolheu trair, escolheu me diminuir, escolheu trazer para dentro de nossa casa uma mentira que não merecia espaço. Eu escolhi acreditar, escolhi amar, escolhi sustentar até onde pude. E não havia vergonha nisso. Pelo contrário, havia coragem em reconhecer que era hora de parar de sustentar sozinha um castelo que já estava em ruínas. O escândalo, que no início parecia um fardo insuportável, acabou se tornando um divisor de águas. Eu poderia ter me recolhido, me escondido, deixado que a humilhação me definisse. Mas decidi o contrário. Decidi falar. Aceitei uma entrevista de uma revista que me procurou, não para expor detalhes sórdidos, mas para contar a minha versão. A história de uma mulher que deixou de ser sombra, que encontrou forças no meio da dor, que aprendeu a não aceitar menos do que merece. Ao me ouvir em minhas próprias palavras, percebi o quanto havia crescido, o quanto havia mudado. Já não falava como vítima, mas como alguém que atravessou a tormenta e saiu dela mais forte. Com o tempo, novas possibilidades começaram a surgir. Reencontrei amizades que havia deixado de lado. Redescobri prazeres simples como caminhar sozinha no parque, sentar em um café com um livro ou viajar sem dar satisfações. Comecei até a receber mensagens inesperadas, de pessoas que me admiravam pela coragem, que diziam ter se inspirado na minha história para tomar suas próprias decisões. Foi assim que percebi que minha dor não havia sido em vão, que dela nascia também um tipo de força capaz de alcançar outros. E então, um dia, percebi que meu coração estava mais leve. Não havia pressa em encontrar um novo amor. Não havia necessidade de preencher com alguém o espaço que Marcelo havia deixado. Havia, sim, uma nova relação comigo mesma, uma reconciliação silenciosa com a mulher que eu sempre fui e que havia se perdido na tentativa de sustentar um casamento condenado. Essa mulher agora caminhava ao meu lado, erguia a cabeça diante dos olhares, sorria com sinceridade diante do espelho. No fundo, entendi que não perdia apenas um marido.
Não perdi apenas 16 anos de vida. Ganhei algo maior, a clareza de quem sou, a força de recomeçar, a coragem de não mais aceitar ser figurante em minha própria história. E quando olho para trás, para aquele fio de cabelo loiro que desencadeou tudo, não sinto mais a dor paralisante de antes. Sinto apenas que foi o ponto de virada, o sinal inesperado de que era hora de acordar. Porque da destruição, eu renasci. E este renascimento, silencioso e firme, é o verdadeiro recomeço da minha vida.